Bom, pessoal, eu sou o Cássio Silveira, sócio do escritório Costa e Silveira Advogados Associados, e hoje eu estou aqui para conversar com vocês a respeito de endividamento bancário do produtor rural, né? É um setor que tem muita importância na nossa economia, que é o setor do agronegócio, e o setor do agronegócio, todos nós temos ciência, que é um setor que precisa muito de recursos financeiros subsidiados. Então são situações onde o produtor rural vai até os bancos, por exemplo, um dos grandes agentes financeiros da atualidade é o Banco do Brasil. Hoje a Caixa Econômica Federal ela também trabalha com algumas linhas rurais, os bancos cooperativos também trabalham com algumas linhas rurais, mas o maior agente financeiro dessa questão é o Banco do Brasil. Então quais são as principais linhas de crédito para o financiamento do agronegócio? Então uma questão muito importante é quais são as principais linhas de crédito para o financiamento do agronegócio. Ele tem três tipos de financiamento. Ele seria o financiamento da comercialização, tá? O financiamento do custeio da produção e o financiamento do investimento. É onde você produtor rural, vai, por exemplo, construir secadores de café, você vai investir na sua propriedade. Então, por exemplo, você vai comprar máquinas, vai comprar tratores. Isso está ligado com o financiamento do agronegócio no investimento. Então, nós temos a área de investimento, custeio e comercialização. Dentro dessas três áreas, nós temos as sub-áreas dos financiamentos. Então, por exemplo, nós temos a linha de financiamento do PRONAF, que é o Programa Nacional da Agricultura Familiar, que é uma linha de crédito subsidiada, é uma excelente oportunidade para o pequeno produtor rural, que tem até 4 módulos fiscais, né? Aqui na região de São Paulo, Minas, 4 módulos fiscais equivale a mais ou menos 60 hectares. Então, o PRONAF atende uma gama muito grande de produtores rurais. Saindo do PRONAF, nós entramos no PRONAMP, que é uma linha de financiamento para o médio produtor rural, né? Aquele produtor rural, por exemplo, que tem acima de 60 hectares, que tem uma outra atividade. Então, por exemplo, é um médico, é um dentista, é um advogado, que além da sua propriedade, além da sua principal profissão, ele também tem uma propriedade rural. Então, esse profissional ele é atendido pelo PRONAMP. E após o PRONAMP, nós temos as linhas de crédito para os grandes produtores rurais, que seriam, por exemplo, as linhas oriundas do BNDES, por exemplo, com taxas de juros subsidiadas também. Bom, e o que acontece com essas linhas de crédito? Qual que é a situação? O que ocorre é o seguinte: em muitos casos, os produtores rurais, eles contratam seguros junto com essas operações e muitas vezes eles não sabem que a sua lavoura, que o seu investimento está segurado. Então muitas vezes ele tem uma queda na produção ou ele tem uma intempérie climática, por exemplo, ele perde toda a sua produção. Então o produtor rural que procura os seus direitos, que conversa com o seu advogado, que conversa com pessoas de confiança, ele vai estar ciente dessa cláusula de seguro, por exemplo, que ele não vai precisar pagar o financiamento naquele ano. É algo muito importante que o produtor rural tem que ficar de olho nisso aí. Então, como a gente sempre fala aqui nas nossas conversas, exija os seus direitos. Vai fazer um financiamento de linha agrícola, por exemplo? Por favor, produtor rural, pegue a sua via do contrato. Tenha com você tudo que você assinar no banco, tem uma via com você. Por exemplo, o produtor rural, a gente sabe que historicamente ele é um tipo de cliente que os bancos gostam muito. Por quê? Porque os bancos vendem muito produtos de venda casada para os produtores rurais. Então, se de um lado as linhas de crédito têm juros menores, do outro o banco te vende seguro de vida sem você precisar, seguro imobiliário, seguro de carro, seguro da produção, enfim, consórcios, enfim, título de capitalização. Todos esses valores são agregados para o produtor rural pagar. Então, meu amigo, minha amiga produtor rural, fique de olho nos seus contratos, siga a sua conta corrente pelo menos uma vez por semana, faça a conferência do seu extrato, veja o que está sendo debitado na sua conta, porque os bancos, infelizmente, em alguns momentos, eles não agem com boa fé perante o produtor rural. Então, meu amigo, exija os seus direitos.
tá? Existem N formas, por exemplo, de renegociar dívidas bancárias, mas para que você tenha acesso a esses direitos, você precisa procurar um profissional que entenda profundamente dessa área. Essa área não é uma área, é uma área muito ampla, é uma área onde o profissional ele tem que saber atuar, porque senão, ao invés dele ajudar o produtor rural, ele vai atrapalhar demais esse produtor rural. Grande abraço a todos, curta a nossa fanpage, curta nossas mídias sociais, siga-nos nas redes sociais, converse conosco, interaja conosco, é um prazer conversar com vocês. Grande abraço a todos.